para ficar na história de forma negativa. Pela primeira vez, os cruzeirenses vivem a situação de rebaixamento. O que é pior, de forma trágica, de forma violenta. Com vocês, a bancada democrática do Alterosa Esporte. Leopoldo, eu quero só te corrigir. Um dia triste para os cruzeirenses. Para nós, não. Um dia trágico, sim, para a história do futebol mineiro, porque o gigante de Minas, aquele que mais representou Minas Gerais nesse estado, caiu para a Série B. E caiu da pior forma possível. E você não tem que ficar chateado com o Fael Lima, nem com o Toledo, e muito menos com colegas seus. Você tem que ficar chateado com essa diretoria. Porque ontem, quebraram o Mineirão todo, e hoje não tinha ninguém para protestar na porta da sede administrativa. O torcedor comum, eu estou falando do torcedor comum, desse que ama o Cruzeiro. Hoje não tinha ninguém lá, mas o Mineirão, que não tem nada a ver com isso, está lá aos pedaços. Daqui a pouco, os reflexos do rebaixamento do Atlético e esse fantasma. Fica aí com ele. Se fosse eu, não faria diferente, não tem que ficar chateado com os meus amigos. Não tem que ficar chateado com eles. Fica aí que você é dele. Cadê a segundona? Cadê a dona? Voltamos do nosso intervalo proibidão e a bancada democrática. Cadê o Fael? Eu não sei se isso é um fantasma da Série B ou se é um lobo. Mocinho ainda. Olha isso, Eu gosto de ver a forma do fantasma comunicar, né? Sabe o que é legal? É que eu sei o tamanho da minha instituição e sei a dor que é. Toledo, como está acostumado já com Série B, Série C, para ele tanto faz, então ele tá rindo, tá uma beleza. Fael Lima, o recibo que foi passado ontem, né? Porque o próprio clube primeiro passar uma placa pro Verón e depois fazer queima de fogos porque o rival caiu. Desculpa, mas em 2005 a gente não fez isso não. Teve a comemoração, comemoramos, mas fogos na sede do Cruzeiro não tem. Agora sobre isso que o Gão falou, tem uma coisa a dizer. Pois bem, a queda foi de forma muito trágica no Mineirão. Agora, eu preciso dar um recado para você que está pensando na solução em controle de ponto, controle de acesso ou segurança eletrônica. Conte com o Grupo Ortep, que tem as soluções definitivas e seguras para a proteção do seu patrimônio e da sua família. Ó, câmeras de segurança com acesso remoto. De onde você estiver, acompanhe o que está acontecendo na sua casa, na sua loja, no seu escritório. Então ligue agora 3449-8300 ou então acesse ortep.com.br. Contrate o serviço da Ortep. Atenção, a Ortep está dando um relógio de ponto na contratação dos planos de suporte em hardware e software. Tudo isso a partir de apenas R$ 198 mensais. Peça já o seu orçamento. E se você ligar agora falando que está vendo esse anúncio no Alterosa Esporte, ganhe um brinde especial do Grupo Ortep. E agora, a última tramela do Brasileirão. Guajão. É Porquito 1-0. Você errou. Cruzeiro 1-0. Não. Cruzeiro vai ganhar 1-0. 1-0. Isso. Cruzeiro vai ganhar 1-0. E o Ceará 4-0 no Botafogo. Errou. O nosso Cruzeiro ganha do Palmeiras de 1-0. E o Ceará perde de 2-0 pro Botafogo. E a gente permanece na elite do futebol brasileiro. Um de nós dois tem que sair, é? Sim, Chaves. Está bem. Quer que eu chame um táxi? Deixa eu acabar de ler minhas notícias aqui. Depois no terceiro bloco eu comento sobre a rodada do O Brasileiro. que é isso aí? Rebaixado? Não, tem outro jornal aqui também. Deixa eu ler isso aqui então. Revolta de... Eu quero meu estádio novo ano que vem, hein? Quero esse Mineirão novo aí ano que vem, hein? Tem como vocês vão jogar no Parque de Sabiá e Patigão e o Sapão do Bonfim não, hein? Eu quero meu Mineirão novinho ano que vem. Depois do intervalo a gente volta. Tenho certeza que teremos o dia da volta, Cruzeiro. Teremos o dia da volta. Teremos.
Hoje não há nada de ser falado, infelizmente. Mas a culpa não é minha, a culpa não é sua. A culpa são dessas pessoas que estão dentro do Cruzeiro e sugaram até as últimas forças de todos os cruzeirenses. Coitado. Quer um apoio, velho? Não, eu preciso de apoio. Eu preciso de apoio. Eu vou dar o apoio que ele merece. Queda democrática e vamos saber, na reportagem do Vitor Moreira, na lente de Vandercy Orozimbo, como foi a queda celeste. Os torcedores correndo do lado de fora, cada um para um lado. Situação muito tensa aqui no Mineirão, placas derrubadas. Olha só que situação, o que gerou o Cruzeiro neste... Olha ali, pega a Vandercy do outro lado, Olha só, torcedores apoiando a polícia, tiro de borracha, olha só. Que situação, cena de guerra no Mineirão. Que situação, o que virou o Cruzeiro neste 2019. Olha só, gente. Moço, que situação, medo total, né? Medo total, moço. Eu não estou aqui. Olha lá, eu não estou aqui, não. Eu tô com medo de tomar uma bala de borracha, eu tô com medo. A gota d'água para acontecer essas cenas lamentáveis foi o ato final do Cruzeiro nesta Série A. Em campo, de novo um time completamente apático e sem força. Não poderia dar outro resultado a não ser o primeiro rebaixamento da história do clube. Os gols do Palmeiras foram marcados por Zé Rafael e Dudu. Por tantas confusões, jogo terminado aos 40 minutos do segundo tempo. Aqui, Dodô, fala com a gente. Jadson, o Ederson chorando muito também, indo levado pro doping, é o Marcos Rocha abraçando o Ederson chorando copiosamente. Maurício, Pedro, fala com a gente. Ninguém falando com a imprensa. Fred, fala com a gente. Se os jogadores não falam, a torcida, essa é só cobrança. O Cruzeiro, mesmo com esses jogadores que não merecem a torcida que tem, veio e aí com um resultado que estava muito negativo para o Cruzeiro, sair da segunda divisão, compareceu e aí saiu no final de jogo com uma guerra que ele não merecia isso, que é tudo culpa da diretoria do Cruzeiro e dos jogadores que não são capazes de vestir a camisa do Cruzeiro. Eu conheço várias pessoas que tiram dinheiro do seu bolso para ver o clube ficar maior e outras pessoas que estão no clube o inverso. E pífios, time horroroso, cara, todo mundo desmotivado. Apareçam e falem. Clima ruim, né, cara? Porque a gente que é torcedor, fanático, vem em todos os jogos do Cruzeiro. Você vê o que esses jogadores fizeram aí, isso aí já vem desde o início do ano, né? Estavam tentando tampar o sol com a peneira, mas isso aí já era anunciado que ia acontecer já. Aliás, revolta não faltou este ano para o cruzeirense, que agora, mais do que nunca, vai ter de mostrar a sua paixão pelo clube e não cenas de terror que aconteceram no Mineirão. Minha gente, o que aconteceu foi o seguinte, a torcida do Cruzeiro já tinha até inclusive planejado um movimento, caso o Cruzeiro realmente caísse, em termos de cânticos, em termos de apoio, mas infelizmente os vândalos não permitiram que o torcedor comum fizesse isso, né? Eles começaram a fazer um arrastão no Mineirão, do setor amarelo, e ia pelo setor vermelho, ia pelo setor roxo, até dobrar o Mineirão inteiro, e quebraram o Mineirão de fora a fora, coisa que nós, torcedores comuns, eu e vocês, não concordamos com isso de jeito nenhum, né? Agora, sobre os meninos, Ederson, Kaká, o Everton, Maurício, que jogaram ontem, você sim, cabeça erguida, e nós temos certeza que o Cruzeiro vai contar muito com vocês ainda. Tenho certeza disso. Sobre diretoria e sobre tudo que é necessário para a gente fazer uma limpa no Cruzeiro, falaremos daqui a pouco. É isso aí, Hugão. Havia merecimento na permanência do Cruzeiro na Série A? Por tudo que foi feito fora de campo e dentro de campo, não. Mas havia esperança nesse último jogo. Momento em que o Botafogo faz 1-0, 38 do primeiro tempo com o Marcos Vinícius. Primeiro gol dele na temporada. Esse é o momento no Mineirão. Tela dividida na edição do Dudu aí, ó. Aí, nesse momento, estava caminhando tudo bem, né? Leopoldo Siqueira, eu sou um cara muito sincero, todo mundo sabe disso, sempre falei a verdade para todos aqui, os meus colegas de trabalho sabem disso. No momento que apareceu o gol do Botafogo lá, sabe o que eu fiz? Eu fiquei olhando pro jogo do Cruzeiro e falei assim, olha, não tenho perspectiva nenhuma pela forma como o Cruzeiro está jogando aqui. É isso que a gente está vendo aqui, ó. O gol do empate do Ceará, tristeza
Mas pensa num time ruim, esse time do Ceará. O time para ficar ruim, ele tem que melhorar demais. E o Cruzeiro consegue ser pior, viu, Fael Lima? O Cruzeiro consegue ser pior que o Ceará. Porque nesse momento o Cruzeiro também não estava fazendo nada em campo. Nada, absolutamente nada. Não fez nenhuma jogada de perigo, nada que de repente fizesse com que o seu torcedor se animasse na arquibancada. Quando o Ceará tomou o gol lá, que o Botafogo fez o gol, quem fez o gol foi o Marcos Vinícius, que era um jogador muito valoroso aqui, e eu valorizei muito ele aqui nessa bancada aqui, valorizei demais, falei que o Cruzeiro estava perdendo um bom jogador, e é um bom jogador sim pro Cruzeiro. Né? Quando fez o gol lá, eu fiquei olhando pro campo e falei assim, ó, eu não tô tendo perspectiva nenhuma com o Cruzeiro aqui. Só se for um milagre, um pênalti, o VAR chamar para alguma possibilidade. Porque o Cruzeiro não se ajudava em campo. Mas com 3 volantes, do jeito que o Adilson joga, não tem a mínima chance de fazer mas o gol. Adilson Batista sempre foi 3 volantes a vida toda. Depois a gente analisa taticamente, no compacto, taticamente, depois, só falar uma coisa aqui. 2020 é ano bissexto, um dia a mais do Cruzeiro na Série B, então. Beleza, Torenzo? e com o Adilson, vocês podem ficar com a barbinha de molho aí para a Série C, viu? E o Atlético um ano a menos porque não tem bi, né, velho? Mas não é nem dia para eu falar essas coisas. Com tanto problema na diretoria, né? Investigação policial, acusações, suspeitas, imoralidades. O torcedor, infelizmente, ficou doidão, né? Cenas lamentáveis aconteceram no Mineirão. Na lente do Valdeci, do Jorge, você vai vendo aí o momento em que aí o torcedor quer mudar de setor porque tem confusão perto dele, enfim, uma coisa que sai do controle, né, Hugão? Leopoldo, Marcelo de Lima Henrique, acho que, não sei se ele não estava prestando atenção, quando o Dudu faz o segundo gol, o som que tem na arquibancada é o som dos fogos, o som dos tiros de borracha, né? E foi aquilo que eu disse, o torcedor comum não pôde demonstrar o seu amor e seu apoio pelo Cruzeiro, porque ele foi atrapalhado por esse bando de marginais, esse bando de vândalos aí, que foi rodeando o Mineirão, e quebrando o Mineirão, que é um patrimônio de Minas Gerais, um patrimônio. E vocês acham que estão ajudando alguma coisa? Vocês estão ajudando com alguma coisa? O ano que vem o Cruzeiro precisa de renda, o Cruzeiro precisa do estádio, o Cruzeiro precisa arrecadar e vocês jogam o Cruzeiro, se for punido, e certamente será, você joga o Cruzeiro para jogar fora de Belo Horizonte, a não sei quantos quilômetros daqui do seu torcedor comum. Você não colabora com absolutamente nada, você não está ajudando com nada fazendo isso. Quer provar o quê? Que você é mais macho que alguém? A sua revolta tinha que ser mostrada durante a temporada, protestando de maneira ordenada. Hoje, por exemplo, de manhã, não tinha ninguém pedindo absolutamente nada na frente da sede ou dos clubes do Cruzeiro. Não estou falando em depredar, nem quebrar nada não. Estou falando nada disso não é isso que eu estou falando. Mas se você quer ter a mudança, seja você a mudança para o seu clube. E ó, Wagner Pires de Sá, não descansarei enquanto você não renunciar e falaremos muitas coisas aqui como mudança de estatuto, por exemplo, que inclusive colabora com esse sistema feudal pelo qual o Cruzeiro vive, onde ele é governado por famílias e não tem dessa, viu, seu Perrella? Eu falo daqui a pouco também, não tem dessa de eu não podia fazer nada não. E vou falar melhor daqui a pouco. Pois bem, o Zezé Perrella, que é presidente do Conselho Deliberativo, né, que protagonizou toda aquela situação, né, de cartinha para cá, cartinha para lá, reunião marcada, reunião desmarcada, pressão para renúncia, depois o acordão, enfim. Um teatro, né? Um teatro. Pois é, aí ele se tornou gestor do Conselho de Futebol. E é óbvio que toda a torcida e toda a imprensa queriam que alguém falasse depois, como falou a Adilson, como falou o gestor. Mas ele já falou assumindo a posição de permanência como gestor de futebol para 2020, não é isso, Zezé? Nós vamos ter que fazer um condomínio de credores, chamar esse pessoal todo, parcelar tudo isso, entendeu? Porque nós temos primeiro administrar essa dívida, não é? E o Adilson sabe, lançar a garotada. Quem sabe a gente consegue vender um aí por 10 milhões de euros, né? Ou coisa assim. O Cruzeiro só vai acertar a sua vida se ele conseguir fazer alguns negócios com os jogadores. Quero ficar para ajudar a reconstruir e voltar o Cruzeiro para o lugar que nunca deveria ter saído, que é a segunda divisão. Obviamente eu só continuarei se eu tiver respaldo de quem realmente é dono do Cruzeiro, é dos torcedores. Então, eu fiz uma enquete aqui, você pode participar ainda no @alterosaesp, no Twitter do Autora Esporte, e no @LeopoldoAE também. No meu Twitter aqui, vamos ver. Temos, Hugão? Temos. 3.215 votos. Zezé Perrella é o mais indicado para reconstruir o futebol do Cruzeiro? Estão votando mais de 3 mil. Por enquanto, 34% dizendo sim e 66% dizendo não. Bom, eu não me omito,
né? Para mim, não é o Zezé Perrella a pessoa indicada para reconstruir o Cruzeiro Esporte Clube. Por que não é a pessoa mais indicada? Vamos lá? O que você acabou de falar aí, seu Zezé Perrella, o que você mesmo acabou de falar aí, né? Sobre você chamar os credores e tal, essa dívida só foi aumentada por causa da política que você participa dentro do clube. Quando você fala que o Cruzeiro é do torcedor, não é do torcedor. O Cruzeiro não é um clube democrático, o Cruzeiro é um clube fechado. É um clube onde os conselheiros determinam aquilo que eles querem e o que eles não querem, sabe? Você participou de uma eleição, agora que você falou que seu candidato, ele perdeu, mas em contrapartida, você estava também dentro do conselho deliberativo, participando de muitas coisas onde você falou assim, olha, eu não tenho poder para fazer absolutamente nada. Desculpa, mas o poder não está nas suas mãos agora, não foi você que pegou agora o poder agora do futebol, né? É você que está com ele na mão agora. O que me faz entender o seguinte: acontece quando a pessoa quer que aconteça, quando lhe é conveniente. Quando não lhe é conveniente, eu não tenho poder para fazer absolutamente nada. E aqui no @AlterosaEsp, a mesma enquete, Zezé Perrella é mais indicado para reconstruir o futebol do Cruzeiro, 1.405 votos por enquanto. Sim, ele é o mais indicado, 39%. Não é, 61%. Protesto, Beretício. Protesto. Tem que deixar Zezé Perrella do jeito que ele administrou o fim do ano. Adilson Batista, você é o cara pro ano que vem. AB, igual a transição aqui, ó. AB, você é o cara. Thiago Neves, você é o cara para comandar o meio campo na segundona. Quem mais? Fred, você é o homem matador, o Cone artilheiro. Fica pro ano que vem que você vai cair para cima. Aliás, caiu para cima, Fred. Caiu para cima, Fred. Agora, quanto ao Zezé Perrella, a gente vê como é que é a política, né? Que ele exerce do mesmo jeito a política no Cruzeiro como ele fazia em Brasília. Porque ele assumiu 12 jogos antes, eu acho, né, falando que ia tirar o Cruzeiro, com certeza disso, não tirou, foi incompetente para isso. E se o Perrella ficar, para mim, é um golpe, porque ele não foi eleito. É um retrocesso. O candidato seu, Perrella, perdeu a eleição, que foi o Sérgio Santos Rodrigues, né? Isso. Perdeu. Ele foi eleito presidente do conselho. Aí você já não entende as coisas de dentro de um clube. Como é que quem ganhou depois aceita o Perrella para... Já teve um acordo lá atrás. Aceitou o Perrella para presidente do conselho. Aí foram fazendo um acordo atrás do outro. Eu acho que a torcida do Cruzeiro, pelo respeito que eu tenho por essa instituição, como tem pelo Atlético, a torcida deveria exigir uma eleição já e que fique lá quem ganhe nas urnas. Aí os conselheiros têm que ter responsabilidade para eleger alguém que tire dessa situação. O presidente do conselho e gestor do futebol tem dito, disse ontem de novo, a gente vai continuar repercutindo essa semana toda, falando sobre o que ele chama de irregularidades, desmandos, coisas esquisitas na diretoria e exageros, inclusive contratuais. Ou seja... Ele fala e depois ele volta atrás. Ele fala e fica assim... O que está fazendo aí, então, se os caras são ruins? Sabe o que ele faz? Ele fala assim, olha, aconteceu isso e isso, mas eu não estou dizendo... Não, fala logo de uma vez. Cita os nomes, dá nome e sobrenome, Zezé Perrella. Fala logo abertamente o que você está vendo. Porque ontem você falou que tinha 55 conselheiros, sendo o condomínio deles dentro do clube estava sendo pago. Daí você falou, foram comprados as eleições. E como que você aceita perder uma eleição dessa? Uma eleição dessa, Zezé Perrella? Como que você admite esse tipo de coisa? Para depois você vir falar assim, eu não tinha poder, o Conselho Deliberativo pedia, mas eles não liberavam os documentos. Isso é um absurdo. Aí agora, na hora que lhe é conveniente, o homem forte do futebol, enquanto este homem aqui, esse aqui, Wagner Pires de Sá, não renunciar e não houver mudança no estatuto e não convocarem eleições urgentemente, e o cruzeirense, esse que mantém essa instituição investindo e que pode ser a salvação da instituição, não tiver a voz dentro do clube, não descansarei nesse programa, senhor Zezé Perrella, não descansarei. Ô, Fantasma da B, o seu time jogou ontem. O seu time perdeu ontem. Você quer ver? Roda. Foi contra o Internacional no Beira-Rio que o Atlético queria dar uma melhoradinha na colocação para um Cascaia mais. Leopoldo Siqueira. E até saiu na frente. Um jogo com boa chance. A gente está vendo aí uma deslocada. O Otero corta o marcador, finaliza de perna esquerda. Me surpreendeu o Otero, que pode deixar o Galo nessa janela agora do fim do ano também. Aliás, uma grande reformulação vem por aí. O Sérgio Sete Câmara quer montar um time quase que do zero novamente. E a gente vai ver boas chances do Atlético
e do time do Inter também. A novidade da escalação foi a volta do São Vito do Horto, que fez boas defesas, tem até uma turma reclamando da saída de bola dele, mas a defesa do Galo na bola aérea, mais uma vez, a gente vai ver que foi uma tristeza. O Maidana, na minha opinião, falha no gol do Inter também, mas ainda no primeiro tempo você vai ver que foi um jogo com chances para os dois lados. O D'Alessandro, apesar de muito velho, ainda é um jogador diferenciado, é um jogador que incomoda muito a defesa atleticana, incomoda qualquer time que ele enfrenta o tempo todo, com a experiência dele, ele sabe colocar a bola no chão. É esse jogador, não com a idade da Alessandro, para o ano que vem, mas um jogador que faça isso que falta no Atlético, para colocar a bola no chão, para pensar o jogo de uma maneira diferente. Olha aí, São Vito do Horto. Mas não tem mais camisa 10 no futebol brasileiro igual ele, né? Aquele cara que cria, inteligente, né? Ele é diferenciado, Toledo. Ele sabe deixar o torcedor adversário nervoso, o time adversário também. Essa é uma bola cruzada ali que o Vinícius quase chega para finalizar. Então a gente vai ver que o Atlético criou chances boas, uma defesaça do Vitor mais uma vez. O de Santo finalizou ali uma bola ali, um chute fora da área também. Então o Atlético não é um time que por estar na última rodada não quis jogar, não quis propor o jogo. O Atlético até propôs o jogo, buscou a vitória fora de casa contra o time do Inter, que está classificado para a Libertadores, é um bom time. O Vitor está recuperado, hein? Muitas defesas boas realmente para um goleiro que está parado desde julho, desde aquela vitória sobre o Cruzeiro por 2-0 na Copa do Brasil. O Vitor não jogava, então muito tempo parado, tentou voltar a treinar, não conseguiu. E a gente vai ver os gols do Guerreiro e depois daquele esqueci o nome do zagueiro, fugiu o nome do zagueiro que fez o segundo gol, que por descuidos da defesa, que isso não pode ter para o ano que vem. Esse foi o gol do Guerreiro, a canhotaça. Esse cara, eu sou fã dele, sou doido para ver ele no Atlético um dia. O Boca Juniors está querendo o Guerreiro. E depois o Cuesta. É o cara que falta. Isso, o Cuesta fez o gol da virada do Inter. Olha só, a bola aérea no Atlético é um fator que precisa. O Rodrigo Santana já vem reclamando, o Thiago Largue também precisa mudar para 2020. E depois o vestiário, o que os jogadores fizeram? Vamos ver. Batiste. Fica de tirão! O Cruzeiro vai jogar a Série B! O Cruzeiro vai jogar a Série B! Tá triste, mas você não tá. Fica triste não. Não fica não, isso acontece. Fica triste não, isso acontece. Ô, gente, Éder Aleix, te amo. Provou que seu coração é alvinegro e atleticano mais uma vez. Conhece o Éder Aleix? Conheço. Éder, muito obrigado pela Copa do Brasil de 93, o único título importante que você tem na sua carreira. O Éder Aleix jogou nos dois times, foi campeão nacional só no Cruzeiro. O Fred jogou nos dois times, caiu, rebaixou nacionalmente só no Cruzeiro também. Essa é a diferença. Agora eu acho esse tipo de manifestação... Eu ia te perguntar, Toledo, você acha que é legal Eu acho errado e não é profissional, porque esses jogadores amanhã podem estar para serem contratados pelo Cruzeiro. Não, nenhum desses vai ser nenhum dia. Não vai agora. Que isso não aconteça. Não vai ser agora. Não, nem vai nunca. Mas o jogador tinha que ter mais respeito com a instituição do Cruzeiro e com o Atlético América. Claramente eles estão respondendo a Thiago Neves, né? Que falou muito em várias provocações, Edilson, Robinho, né? Eu acho que a torcida pode fazer o que quiser nesse sentido de brincadeira, né, Aldão? Para essa teoria do Toledo, a gente vai prestar o Michael Bolt pro Cruzeiro para dar uma lição para esses jogadores que eles podem jogar no Cruzeiro um dia. Sem resposta, né, Hugo? Eu quero te perguntar aí, já protegeu o seu veículo hoje? Não. Feriado, festas de fim de ano, férias com a família, você não pode contar só com a sorte, não. Você vai contar com a Ava. Ela cuida do seu veículo com parcelinhas, que estão lá no seu bolso e sem burocracia. E hoje, na Ava, tem uma promoção para você sensacional. Ligue agora, 3546-0404. Ou então mande um WhatsApp para 99374-4166. Sabe para quê? Para a Ava garantir o seu carro. Para a Ava te garante também, assistência 24 horas, proteção contra colisão, roubo, furto, incêndio e fenômenos da natureza, um carro reserva, rastreamento em tempo real para frotas e muito mais. A Ava não faz distinção de perfil e oferece os melhores benefícios do mercado para você dirigir com tranquilidade. E não se esqueça, hein? O associado Ava tem diversos descontos no Clube de Benefícios. Então, fazer o quê? Associar, né? A Ava é gestão e proteção. E agora, como resultado da gestão dos clubes da Série A, a classificação final do Brasileirão é essa.
Flamengo 90 pontos, foi goleado pelo Santos, que assume a vice-liderança com 74 pontos. Tem aí uma vitória a mais que o Palmeiras, o terceiro. Grêmio 65, fecha os G4. Atlético Paranaense e São Paulo, quinto e sexto colocados. Na minha opinião, o Atlético Paranaense, o grande destaque dessa primeira parte, né, Leopoldo? Falou até com respeito agora, né? Agora ele falou com respeito. Internacional, sétimo, Corinthians, oitavo, 56. O Fortaleza do Rogério Ceni em nono com 53 pontos. Algum comentário? Não, pegar o orçamento de todo mundo aí, o Atlético Paranaense realmente sabe administrar milhões de dinheiro. E o Fortaleza, o Rogério Ceni, você deve estar curtindo essa segundona mais do que todo mundo, essa segunda-feira. O Goiás fecha a primeira página com 52 pontos em décimo. E o Fael dizia que ia ver o Atlético na primeira página até o final do Campeonato Brasileiro. Não viu, Fael. Estou muito triste, Leopoldo. Muito triste por não ter visto o Atlético aí. E o Atlético termina na 13ª com 48 pontos. 13 é galo. 13 é galo, isso foi planejado. E o péssimo Nós deixamos o Inter virar. E os péssimos times de Fluminense, Botafogo e Ceará se salvaram. O time que estava péssimo em campo, mas que é caro e tem valores, o Cruzeiro foi rebaixado. Então, essa é a realidade do futebol brasileiro. Eu configuro esse time como time irresponsável. Irresponsável. Inclusive com informações que teve jogador aí, né, seu Thiago Neves? Que fez festa durante o final de semana todo, né, seu Thiago Neves? Pois bem, Hugão. Para esse jogo que ainda havia uma esperança, foram 24.035 pagantes. Vazio, hein? Uma torcida apenas, que é a do Cruzeiro, né? Um lado apenas, né? Foram várias torcidas, vários torcedores comuns. Para variar, Pavilhão e Máfia brigaram, a gente vai mostrar daqui a pouco. E o time, Hugão, em que pesa esses valores, as tentativas todas de mudança, o time não fez nenhuma menção, ou fez pouquíssima, de querer ganhar o jogo. Leopoldo Siqueira. Não teve competência, Hugão. Time sem raça, sem brio. Um time, isso eu vou isentar. Ederson, vou isentar Kaká, o Everton, Maurício. Vou isentar eles. Mas tá? acho que o Léo e o Henrique e o Fábio também tentaram, né? Vou colocar na barca junto com a turma, porque eles poderiam ter peitado o Thiago Neves, ter peitado uma galerinha ali e não peitaram, pela liderança que eles têm. Então eu vou com o Maurício, o Everton, eu vou de Ederson e vou de Kaká, respeitando esses garotos que foram homens e honraram a camisa, entraram em campo, saíram com lágrimas nos olhos porque sabem o que significa esse rebaixamento. Mas vocês têm o meu respeito por toda a eternidade, para sempre vocês terão o meu respeito. O Fábio o que a gente viu em campo, de costas. o que a gente viu em campo foi um time medíocre, um time ridículo, um time covarde, um time que não mostra o seu valor, um time que não mostra identificação com essa camisa, um time que simplesmente entrava a campo só para cumprir número, apenas para cumprir número. Passou dificuldades por todo o campeonato brasileiro. E quando tinha todo o elenco em suas mãos, os jogadores simplesmente, não sei se por causa de salários atrasados, não jogavam, simplesmente não jogavam. E repito, vou viver repetindo aqui, aquela partida de Cruzeiro e Grêmio do Independência mostra claramente isso, muito claramente isso. Agora, o principal de tudo, em campo não tinha o Dedé, não tinha o Thiago Neves, o Fred estava no banco, o Egídio foi suspenso, o Edilson foi suspenso, né? Esses não estavam em campo. Os jogadores que precisavam estar lá nem sequer viajavam com a delegação mais, nem sequer mostravam um pouco de identificação com esse time, com o momento que o time vivia. A irresponsabilidade na hora de perder o pênalti lá contra o CSA, né, seu Thiago Neves? Uma irresponsabilidade danada e vocês não participaram desse momento. Pelo contrário, vocês simplesmente sumiram e desapareceram e forçaram expulsões e forçaram para que vocês não estivessem nos jogos, nesse último jogo aí. Isso é uma irresponsabilidade tamanha. Kaká, Ederson, Maurício e o Everton. Vocês terão meu respeito para sempre. Nesse momento, o gol do Dudu. Ele fez uma sassarrada aqui? Já estava uma baderna. Foi uma provocação, Sassá. Já estava uma baderna nesse momento na arquibancada. Se você for ver ali, ó, ali embaixo no amarelo, já estava todo mundo querendo sair. Olha lá, o goleiro do Palmeiras, por exemplo, já pede para que o jogo seja encerrado. Exatamente. Depois vamos ver de novo aqui, ó. O gol do Dudu. Esse é o gol do Dudu. Né? Aí a galera já não aguentou mais. Né? O drama celeste se transformou depois em vandalismo, em confusão, em agressão, em crime. A verdade é essa. Crime. O Mineirão todo depredado ali, você pode ver as cadeiras todas quebradas, ali no amarelo superior. Isso parte do meu coração, né? Não é um exemplo a ser dado. Né? No momento do gol do Dudu, todo mundo metade do Mineirão já estava praticamente, o pessoal passando para outros setores.
mães com os filhos, pais com os filhos, cadeirantes, pessoas de idade, torcedores do bem, sendo vítimas dessas pessoas que simplesmente, olha lá, quebra a cadeira e joga para dentro do campo. E tá super fácil identificar quem são essas pessoas e só não vão identificar se não quiserem. Porque como aconteceu aquele problema de racismo no jogo do Atlético Cruzeiro, né? Isso aí tá fácil de identificar. Agora, se não pune lá atrás, repete lá na frente, né? Daqui a pouco, a presença do comandante do batalhão de choque no Alterosa Alerta. Daqui a pouco, com o Álvaro Damião no Alterosa agora também. Mais informações, mais reportagens sobre essa trágica queda do Cruzeiro para a Série B, né? E a gente lamenta demais a situação que vivem aí torcedoras e crianças e idosos e torcedores em comum que foram para tentar empurrar o time para uma vitória, para não cair, e acabou acontecendo tudo isso. Diferentemente de 2005, você comentava, né, Rafael? Leopoldo Siqueira, vamos conferir como que foi ainda quando... Eu não queria ter vivido esse momento de dor, não, mas vamos ver a diferença, né? Porque não é o topo do pódio que mostrou a diferença das torcidas em Minas, foi o fundo do poço. Quando tá no topo do pódio, que tá buscando metal, é fácil demais, mas quando tá no fundo do poço, aí você vê a essência do sentimento, né? Mesmo no momento de dor, o atleticano ali, ó. Também tinha polícia ali, sem conflito nenhum, nós cantamos o hino. Porque não é no topo do pódio que você vê a diferença, é no fundo do poço. E no fundo do poço o atleticano cantou o hino, se uniu, deu as mãos ali, nós cantamos juntos e mostramos que o Clube Atlético Mineiro tô vendo aí, realmente imortal. Isso, ali, a briga tô ali. vendo ali. Olha aí, ó, Mineirão lotado. E é Mineirão lotado, viu, gente? A gente não abandonou o Galo, não. Não é estádio vazio, não. Aí, ó, os meninos da base choraram do mesmo jeito, mas nós não abandonamos o Galo, não. E vou contar uma história de bastidor aqui, Leopoldo Siqueira. O diretor Maluf, saudoso Maluf, tentou contratar o Dudu. Teria tentado contratar e falou: Dudu, você toparia vir para o Atlético? Ele respondeu cantando o hino do Clube Atlético Mineiro. Dudu do Palmeiras. Esse Dudu. Quando o Maluf tentou contratar ele falou: você jogaria no Atlético? Ele respondeu cantando o hino do Atlético. Quem jogou no Atlético foi esse aqui, Marcos Rocha. Marcão, obrigado por tudo. Tardelli, camisa 9 contra o Grêmio, você, camisa 2 contra o Palmeiras ali, fechou o 9-2. Aliás, bom, você prolongou um pouco, mas eu vou ter o direito à resposta, evidentemente, porque quando você fala sobre sentimento, eu acho que você não pode colocar um sentimento de valor em termos de torcida, porque a torcida do Cruzeiro canta muito sim. E sobre abandono, o abandono de 2007, de 2008 e 2009, no segundo jogo, quando vocês perderam de 5-0, está bem evidente. Hoje é seu dia de comemorar, irmão, mas mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. Aqui é Cruzeiro sempre. Esse aí que você cantou não estará, mas estarão 8 super atrações no dia 21 de dezembro. É o último samba do ano no Mineirão. 8 atrações, super estrutura e para ficar ainda melhor, o evento será open bar. Ingressos à venda na Central dos Eventos, hein? Último samba do ano com Dilcinho, Tiaguinho, Raça Negra, Turma do Pagode, Péricles, Mumuzinho, Belo e Rodriguinho. Bom demais, hein? Último samba do ano, dia 21 de dezembro no Mineirão. Ingressos à venda na Central dos Eventos. Corre porque sempre esgota, você sabe. Ah, mas a Alterosa vai sortear convites para os nossos telespectadores. É só você acessar www.uai.com.br/promocal. Promoção sem cedilha, sem tio. Você vai concorrer a pares de convites para o último samba do ano, dia 21 de dezembro, 8 atrações no Mineirão. E até lá, claro, a Minas Arena já vai dar uma ajeitada depois da depredação. Mostra aí pra gente hoje de manhã, Lauro Lopes. Ainda não é possível saber o tamanho do prejuízo. Esse balanço deve ser divulgado nos próximos dias pela Minas Arena, que administra o Mineirão. Mas começando aqui pelas cadeiras, a gente tem uma noção do quebra-quebra que foi. Olha só, várias foram quebradas, partes arrancadas. De acordo com a Minas Arena, uma cadeira dessa completa gira em torno de R$250. Uma vistoria já está acontecendo por aqui. Alguns funcionários avaliando o tamanho dos estragos para saber o custo só das cadeiras. O teto desse camarote, que fica ao lado desse setor das cadeiras que mais sofreu com o quebra-quebra, também foi danificado. A gente consegue observar pedaços, né, de algumas cadeiras. E de acordo com a administração do estádio, todo o prejuízo deve ser pago pelo Cruzeiro. Esse contrato que é feito jogo a jogo aqui com o estádio do Mineirão.
vários banheiros também foram danificados. Mas esse aqui, especificamente, que fica no setor onde estava uma das torcidas organizadas do Cruzeiro, foi o que mais sofreu danos. Olha só, os recipientes onde se coloca o papel toalha, eles foram arrancados. Do lado de cá, as pedras que dividem os mictórios foram quebradas e muitas portas arrancadas. A gente segue caminhando e vê que os estragos tomaram conta de todo lugar. Olha a quantidade de portas arrancadas, como ficou a situação desse banheiro aqui. E aqui a gente vê que os estragos continuaram por vários setores do Mineirão. Segundo a administração do estádio, apenas televisores foram 40 quebrados. A gente vê esses dois aqui como exemplos. Praticamente não, né? Totalmente destruídos pela fúria da torcida do Cruzeiro. Aqui a gente vê vários bebedouros também danificados. Material resistente. Isso mostra a força que a torcida usou para quebrar tudo isso. Esse banheiro aqui estava fechado durante o jogo. Olha só o detalhe. A porta foi arrombada por alguns torcedores que também destruíram vidros, pias e vários outros materiais também dentro deste outro banheiro do Mineirão. Absurdo, né? A gente entende a revolta do torcedor. O Cruzeiro era um dos poucos que nunca havia caído. Essa revolta eu não entendo, esse não. tipo aí, Essa de revolta não é revolta. Não é. Isso é vandalismo, é crime. E prejudica demais o clube que já passa por problemas financeiros gravíssimos. Corre esse risco, então, da suspensão do mando de campo. Exato. E pro ano que vem não jogar no Mineirão, e aí? vários jogos. E aí? E o torcedor, que pode ser a principal fonte de renda para o clube, né? Simplesmente não vai poder ir nos jogos do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. E aí? Vamos continuar esse papo, então, daqui a pouquinho, né? Ao Fantástico. Que coisa, hein? É com você agora, no Alterosa Alerta, Stanley Guzmán. Meu querido Leopoldo Siqueira, a você, muito boa tarde.